Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria, com força. Se você puder ficar de pé para nós fazermos nossa declaração. Eu estou muito feliz na noite de hoje, porque neste primeiro domingo o Senhor tem algo especial reservado para o nosso coração. Não importa como você chegou, importa a decisão que você vai tomar, e você vai sair daqui diferente da forma que você chegou. O mais importante é que você foi sensível à voz de Deus, porque Ele quem preparou esta noite para você estar aqui. Não importa se você é de outra cidade, de outro estado. Hoje à noite Deus queria, Deus quer, e Deus vai falar ao seu coração de forma especial. E vamos começar com a nossa declaração de fé, que é nova, porém não tão nova assim, tem algumas mudanças, a gente tem que ficar atento aos detalhes. Já dei uma diminuída, porque no domingo os idosos perderam o fôlego. Os idosos, cansadinhos, de 100, 120 anos, 130. Então, mas nós estamos firmes. Você vê que ele vai dar uma diminuidinha pequena, e eu tenho certeza que muitos já decoraram. Para os que estão conosco pela primeira vez, por favor, não tenha medo de fazer a declaração, sem saber o que vem pela frente, porque ela não tem contraindicação. Aleluia! Não tem contraindicação. Vamos juntos então? Eu sou um filho amado do Pai, Jesus é meu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo é meu Consolador, e é Ele quem me reveste de poder para vencer. A palavra de Deus é a espada do Espírito, com a qual luto e venço todas as batalhas. Eu declaro: sou amado, abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, talentoso, criativo, confiante, disciplinado, preparado, qualificado, motivado, determinado, ungido, vencedor. Agora meu coração está pronto, meus ouvidos estão abertos para ouvir a palavra que será ministrada. Eu creio, eu recebo, eu coloco em prática. Eu sou família renovada. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem assentar-se, meus irmãos. Aleluia. Cansou? Você vai estar sentado agora, vai estar descansando, tranquilo. Eu, por exemplo, tenho agora 1h30 para falar, mas não vou usar a 1h30. Pode ter certeza disso. E nós vamos à segunda mensagem da série, porém a terceira que eu vou pregar, porque na sexta-feira à noite nós acabamos sendo ministrados por Deus com um pouquinho do que eu vou ministrar hoje, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando esta mensagem começou a ser preparada desde o início da semana, em oração diante de Deus, terminei ela hoje 6 da manhã, e sexta-feira foi um spoiler assim. E ela falou muito ao coração, inclusive eu vi depoimentos de irmãos: o pastor hoje estava no fogo, sempre está numa bênção, mas hoje foi de Deus. Glória a Deus, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela divide entre alma e espírito, ela é apta para discernir os pensamentos. E a palavra de Deus, ela é bênção para alguns, mas ela é peso para outros. A palavra de Deus, a princípio, ela não é palatável, ela é como aquela visão que o servo de Deus teve de pegar o livro, comer o livro e engolir o livro, quando ela era amarga em algum momento e doce em outro, porque a palavra de Deus, ela vai nos corrigir, ela vai nos disciplinar, ela vai nos indicar o caminho. E então, para fazer isso, não se faz sem nos chamar a atenção, nos levar à realidade de quem nós somos. E nós temos ministrado sobre o reino de Deus em primeiro lugar. Serão 60 dias de alinhamento, de cura, de propósito e, acima de tudo, de acréscimo. Por que acréscimo? Porque Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Então, o acréscimo sempre vem por último. E hoje o tema é: o primeiro define todo o resto. Repita comigo: o primeiro define todo o resto. É importante começarmos bem, prosseguirmos bem e terminarmos bem. No dia em que Jesus foi crucificado, pelo menos 3 pessoas, pelo menos que a gente conhece a história, outros morreram também. Mas no momento de Jesus, 3 pessoas morreram. Tem o mau ladrão, o bom ladrão.
E ali nós encontramos bem distinto elementos que começaram bem e terminaram bem, representando os que começam bem e terminam bem. Os que começam mal e terminam mal. Os que começam mal e terminam mal. E os que começam bem e terminam mal. Por exemplo, Judas começou bem, terminou mal naquele dia, tirando sua própria vida. No final da mensagem vou falar um pouquinho sobre ele. O que a tradição católica chama de bom ladrão, começou mal, mas terminou bem. Hoje estarás comigo no paraíso. Então veja, um começou bem e terminou mal. O outro começou mal, terminou bem. Agora veja um outro, o mau ladrão. Se é que tem ladrão bom. Esse é mau até o fim. Começou mal e na hora da morte ainda blasfemou e morreu mal. E o exemplo de Jesus, começou bem e terminou bem. E Ele nos ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que todos nós, ainda que tenhamos começado mal, possamos corrigir a rota para terminarmos bem. Se alguns já tiveram uma experiência tremenda com Deus e com o Espírito Santo e corrigiram a rota e estão se desviando dela, que esta seja uma noite de você reparar. Ainda dá tempo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel em Meribá. Família renovada, este primeiro domingo não é apenas mais uma celebração, não é mais uma família em comunhão para comermos o pão e bebermos do cálice. Hoje é um marco, hoje é um momento de estabelecermos divisas e declararmos que nós queremos estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, que nós queremos estar em um altar de adoração ao Senhor, porque o que você coloca em primeiro lugar não ocupa só uma agenda, ocupa o trono da sua vida. O que eu coloco em primeiro lugar não é apenas uma agenda, hoje, primeiro domingo, Santa Ceia, aliança com Deus, não, tem que estar em primeiro lugar aqui no meu coração. Por isso eu quero declarar para você, o primeiro lugar define todo o resto. E que hoje seja a primícia, como na virada do ano, nós estivemos aqui orando nos primeiros minutos deste ano de 2026. Sabe quantos minutos tem o ano de 2026? 525.600 minutos. E nós reservamos os últimos minutos do ano que passou em oração e iniciamos o primeiro minuto de 2026, portanto sobraram para nós. Por isso que o primeiro define todo o resto, e nós priorizamos estar na casa de Deus e entrar orando e consagrando e dizendo o reino de Deus em primeiro lugar. Então sobraram 525.599 minutos para nós continuarmos priorizando o reino de Deus na nossa vida. Quem esteve domingo, acompanhou esta mensagem, foi tocado por Deus. Então, primícia não é sobra para Deus, mas primícia deve ser prioridade, não apenas o primeiro domingo, não apenas o primeiro minuto, não apenas o primeiro dia do ano, mas nós irmos para todo o ano dizendo tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que eu vier a ser, eu vou reconhecer que vem da mão de Deus e Deus estará em primeiro lugar na minha vida. Quando Deus é primeiro, todo o resto encontra lugar na nossa vida. Quando Deus está ocupando o trono do nosso coração, todo o resto encontra lugar na nossa vida. E isso é lindo ouvir isso. E é lindo colocar isso em prática. Esta noite, meus amados e queridos irmãos, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para uma decisão clara, precisa, uma decisão que só trará para nós benefícios de acréscimos. Hoje Deus nos chama para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Se isso acontecer, você pode ter certeza de que não faltará nada para você. Porque quem prometeu isso foi quem começou bem e terminou bem, o Senhor Jesus. E Ele jamais nos ensinaria, Ele jamais nos daria uma direção que fosse uma direção do caminho do caos. Ao final da sua vida, eu preciso dizer para você, se você andar com Jesus e priorizar o reino de Deus, só tem uma maneira de você terminar os seus dias na terra. Como diz o Salmo 91, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Só tem uma maneira de terminar a vida se você priorizar o reino de Deus na sua vida e algo lhe será acrescentada. É o que diz o Salmo de número 23.
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa casa do Senhor pode ser a casa do Senhor na terra, mas também a casa do Senhor, como diz João, em que Ele foi nos preparar lugar, e se Ele foi nos preparar lugar, Ele virá outra vez e nos levará para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e é para lá que nós vamos passar a eternidade, se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso é princípio básico. Agora, na virada do ano eu falei para você imaginar que seu coração tem uma porta, você abre esta porta e dentro do teu coração tem um trono. A pergunta é, olhe para mim, quem é que você vê assentado neste trono do seu coração? Quem é que está sentado no trono do seu coração? Na sala do trono, se Jesus não está governando, não está sentado na sala do trono do seu coração, outro está governando. Ou outras coisas estão governando. Se não é Jesus que está lá, estará lá o medo, estará lá a ansiedade, estará lá o controle da sua vida, nos seus desejos, nos seus maus pensamentos, na pressa, na autoconfiança e todas as outras coisas que vão ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Se a família renovada que vai ouvir nestes 60 dias, e eu convido você, nestes 60 dias, até o primeiro dia de março, nós temos 9 domingos e 4 quartas-feiras. Este é o primeiro domingo, portanto temos mais 8 domingos pela frente. A primeira quarta-feira foi na virada do ano, mas ela não conta porque ficou no ano passado. Se contarmos ela, aí sim. Mas nós temos 8 pela frente. E o nosso propósito de priorizar o reino de Deus e não apenas ser discurso, eu quero convocar você para estar todas as quartas e todos os domingos, porque as mensagens seguirão numa sequência, em blocos. Nós vamos primeiro trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, nós vamos trabalhar quem é que governa. É um alinhamento, é governo, é direção de Deus para experimentarmos tudo que Deus tem para nós. Então guarde isso. O reino de Deus deve ser prioridade e não apenas discurso para nós. É trono, é Deus governando do trono. Quem ocupa o trono do coração é que define o destino da sua vida. Quem é que está ocupando o trono do seu coração? Eu quero sempre, quando vier essa imagem à minha mente, e eu sei que quando falo de imagens, a imagem vem na sua mente, sim ou não? Por exemplo, se eu disser assim, não pense no elefante voando agora. Já está pensando no elefante, irmão? Sim ou não? A imagem veio à sua mente. Pronto, pastor, agora eu vou ficar com o elefante pensando na mensagem inteira. Então deixa eu tirar esse elefante da sua cabeça. Não tem elefante voando mais. Ele caiu. Pá! Fez um buraco no chão. Pastor, agora eu estou pensando no buraco. Tá bom, mas pelo menos tirou o elefante de cena. Então agora imagina o trono, um trono. Pensou em um trono? Um trono. Qual é a cor do seu trono? Deixa eu ver. Azul? Púrpura? Vermelho? Preto? Branco? O trono é teu. Hã? Dourado? Vocês estão chique demais. Agora, quem está sentado neste trono do seu coração? Coloque Jesus assentado ali. Deixe Ele governar sua vida. Filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, dá-me teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procede. Tudo procede dali. Então, se é ali que é o nascedouro de tudo, que seja nascendo em Jesus. O primeiro na minha vida. O reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Este lugar precisa ser ocupado por Jesus, porque foi Ele quem deu a ordem. O reino em primeiro lugar é ordem de Jesus. Os discípulos de Jesus caminhavam com Ele, e foi a eles que Ele se dirigiu. E se você estudar Mateus capítulo de número 6, o capítulo todo, e tem a mim saltado os textos de Mateus capítulo 6 de uma forma como nunca saltou, porque Deus quer que a família renovada viva Mateus 6. É um dos discursos, dos sermões de Jesus mais profundo, mais densos e mais claros para como se viver aqui na terra e ter uma vida plena, uma vida satisfeita em Deus. Claro, no mundo tereis aflições. Eu não estou dizendo que nós não teremos aflições, mas nós passaremos por ela sabendo quem está no controle da nossa vida. E que nós não precisamos e não estaremos aflitos nem angustiados
com medo das coisas que acontecem, ou que aconteceram, ou que venham a acontecer, porque quem estará no controle é o Senhor Jesus. Então, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está falando com os seus discípulos. Porque no capítulo 6, ele estava falando justamente de comer, de vestir. Jesus está falando de relacionamentos. Jesus está falando de medo das circunstâncias, medo do amanhã. Jesus está falando de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam diante de Deus conhecidas vossas petições através da oração. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, necessidades básicas com as quais realmente nós nos preocupamos, mas não é uma preocupação exacerbada, não é uma preocupação elevada, que ocupe o lugar de Deus, porque este livro que nós estamos lendo, e eu convoco toda a igreja para adquirir o livro, e se você não tem condição de comprar, nos procure, nós vamos conseguir alguém que possa doar o livro para você, porque nós estaremos nestes 60 dias aqui no programa para viver melhor, uma jornada terapêutica e cristã, para renovar a mente, curar o coração e viver com propósito. Qual? O reino de Deus em primeiro lugar. É o tipo do livro que, eu confesso que eu não era de riscar muito o livro, mas esse aqui eu comecei, sabe? E eu disse, meu pai. Logo na primeira página eu já fiquei riscando, porque era tanta coisa que ia explodindo no meu coração. Olhe para a sua história com gentileza, reconhecer padrões, identificar emoções e construir uma narrativa mais leve. Você não pode viver melhor se continuar lutando com a própria alma. Jesus nos mostrou isso quando disse, ame ao próximo como a si mesmo. O autodesprezo nunca foi virtude, porém o autoconhecimento sempre foi caminho de cura. E aí eu fui anotando, Deus não visita, Ele habita, e quando Ele habita, Ele transforma. Uau! Sabe o trono do coração? Deus não visita, Deus habita, e quando habita, Ele transforma. E aí, se eu ficar aqui, eu vou continuar, ó. E o primeiro dia, e aí ele traz também os benefícios para o cérebro, para a alma, ao usar esse material, restaura os circuitos neuronais, foco, esperança, regulação emocional, resposta ao estresse. Basicamente, você vai estar ensinando o seu cérebro a operar em outro modo. Isso se chama neuroplasticidade. Eu falei, eu vou usar essa palavra no culto. Neuroplasticidade, eu me encantei. Não, bonito, né? Estou falando bonito hoje. Não, o bom é ir para casa com a autora do livro. Aí que é uma neuroplasticidade maravilhosa. Olha que linda, a pastora Cláudia. E que o pastor Robson vá com a Edmar. Deus os leve abençoado. Uau, dá o microfone. Não. Vamos embora, amor, acabou o culto. Vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Aí alguém vem e pergunta, é combinado? Né, Marcos? Foram perguntar para o Marcos se era combinado dele bater palma na hora certa que eu pedi, se tinha pagamento mesmo. Ele está batendo pouco palma agora, pastor Jornal, acerta lá o salário dele para o novo ano agora. Sabe, irmãos, Jesus, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu preciso falar, porque como começou a explodir no coração. Depois aqui tem os exercícios que você deve fazer. Hoje pela manhã, nossa reunião de liderança e os irmãos comentando, foi maravilhoso. O dia 1º, um convite à saúde integral. No dia, a segunda, dia 2, por que estou tão triste? Dia 3, por que vocês se preocupam? E aí Mateus 6, eu falei, tá de brincadeira, Mateus 6. Falei, ô anjo fofoqueiro, foi contar para as autoras que eu estava preparando a série, em Mateus 6, eles botaram logo aqui no dia, só faltava ter caído hoje, eu pregando aqui, dia 3. Quando eu li, que foi ontem, eu fiquei encantado. E hoje, em especial, e tem o deverzinho, tá gente, aqui ó, e eu guardo esse caderninho aqui bem guardado, porque você tem o seu deverzinho, você fala como você está se sentindo. Eu vou ler aqui, não vou ler não, mas não tem nenhum problema, minha mente, minha ira, minhas finanças, quais são as preocupações que eu posso controlar, que eu não posso controlar, o amanhã, eu não posso controlar o tempo, eu não posso controlar as pessoas. Eu escrevi aqui, eu fui desabafando, escrevendo, quase faltou folha, mas tudo bem. E hoje foi o que? Especial hoje?
seja grato. Gratidão, já foi comentado aqui no altar, os irmãos que abriram o culto hoje, enfim, procure o livro ao final do culto, a pastora estará ali junto com você e abençoando. Eu quero convidar você para estar nestes 60 dias. Sabe, irmãos, Jesus não disse assim, busque o reino de Deus quando você não estiver cansado. Aí você vai buscar o reino de Deus. Jesus não disse, olha, busque o reino de Deus quando sobrar um tempinho. Busque o reino de Deus quando você estiver muito aflito, então corra para o reino de Deus. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele disse, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Antes das coisas básicas da vida. Comida, bebida, roupa. O dia de amanhã, as preocupações. Calma. Reino de Deus em primeiro lugar. Reino de Deus não é anexo na vida. Não é uma coisa que você coloca junto. O reino é o centro. O reino é o centro que organiza todas as outras coisas ao nosso redor. E este centro é que dá o comando de tudo. Reino não é a última opção. Ei, olhe para mim, não deixe o movimento roubar você. Reino não é a última opção, reino é a primeira decisão. Quando o reino governa, o caos perde autoridade, o acréscimo não é busca, é consequência. Quando Jesus diz busque o reino e vai ter acréscimo, isso é consequência. O reino de Deus tem que ser a primeira opção na nossa vida. Vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente de vidro transparente, com aquela tampa redonda grande em cima, uma boca bastante grande. E este pote eu tenho que colocar 3 coisas dentro dele. Eu tenho que colocar pedras grandes, que é o essencial. Pedras grandes, o essencial. Que é Deus, família, caráter, propósito, comunhão. Repete comigo. Deus, família, caráter, propósito, comunhão. Diga, pedras grandes. Depois vem as pedras menores, pedras médias. Eu preciso colocar dentro deste vidro, desse recipiente. Que são coisas importantes. O quê? Diga, trabalho, responsabilidade e compromisso. Terceiro, eu tenho areia. E o que é areia? Areia é o urgente, pressa, notificações, distrações. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Zzz, bip, zzz, zzz. Zzz. Esses dias eu estava parado assim e ouvi o barulho de uma garrafa abrindo. Dali a pouco. Quem está abrindo garrafa por aqui? Não, é meu celular. Quando chega a mensagem, eu falei, rapaz, já abriu o engradado inteiro. Deixou o cara já está bêbado de tanta mensagem que chegou enquanto a gente conversava. Eu já sei que ele vai mudar ele está aqui, ele vai mudar o som. Mas vamos lá, se você está enchendo esse recipiente transparente, você começa pela areia, o pote enche. E quando você tenta colocar a pedra grande ou as pedras menores, não vai caber. Não vai caber. Existem pessoas assim na vida, cheias de urgência, mas vazias de essência, cheias de movimento, correndo para todo lado, mas sem direção, cheias de coisas, de adereços, de mochilas, como foi citado aqui, mas sem reino. Então, se você coloca primeiro as pedras grandes, que é o reino de Deus, que é o essencial, entra depois e o importante se ajusta. Então, imagina, você coloca as pedras grandes primeiro, depois vai com as menorzinhas, que elas vão caindo e entrando pelos lugares que sobram. Já aconteceu isso de manhã. Porque todo culto tem que ser igual. Para quem não entendeu, é que de manhã eu derrubei o copo e agora quase de novo. Eu já ia falar, isso é coisa de quem está envelhecendo. Já pensou o que é cérebro? E já vai estar perdendo a história do... Vamos lá, eu coloco as pedras grandes dentro daquele local primeiro.
que são as coisas de Deus, primeiro Deus, reino em primeiro lugar, depois vou com as pedras menores, aquelas pedrinhas de seixos de riacho, vou colocando, e aí eu venho com a areia depois, a areia então vai descendo, o essencial entra, o importante se ajusta, e a areia ainda encontra lugar, e vai se organizando tudo. Isso é Mateus 6,33, prática, primeiro o reino, depois as outras coisas vão se organizando nos lugares que sobra, mas o primeiro, o essencial, tem que ser para Deus, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para o louvor de Deus, tem que ser, Senhor, o primeiro é Teu, Senhor, o primeiro de tudo na minha vida. O reino não entra em sobra, o reino entra em primeiro lugar. O reino não entra em sobras, ele entra em primeiro lugar. Deixa as sobras para as coisas que não são essenciais. Mas quem enche a vida de areia, depois reclama que não cabe o essencial. A areia vai quebrar a engrenagem da sua vida. Ela vai ocupar o lugar de tudo e você não vai ter mais lugar, nem para você mesmo e nem para as pessoas que você ama. Quando o reino de Deus vai primeiro, o resto para de brigar por espaço. Eles vão se encaixando. Essa é a mensagem de Jesus. E se o reino é primeiro, ele será primeiro em tudo, inclusive nas finanças. Reino de Deus em primeiro é reino de Deus nas finanças. E eu vou para o segundo ponto da mensagem. Podem ficar tranquilos que a mensagem só tem 4 pontos hoje. Diga glória a Deus. Tá bom, já vou avisar vocês. No ponto 2 tem 2.1, 2.2. Fiquem em paz. No ponto 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, vai assim para frente. E o 4, tem mais uns 4 pontos. Então tá bom agora, amém? Tá. Quando a gente vai falar deste tema, tem pessoa que já se tranca. O reino de Deus em primeiro lugar nas finanças quer dizer que finanças não são um assunto separado da vida espiritual. Jesus falou mais sobre finança do que sobre amor. Jesus falou mais sobre finança do que muitos outros temas. Sobre demônio ele falou muito pouco. Aliás, ele falou mais sobre finanças do que propriamente do reino de Deus. Quando ele fala em Mateus capítulo de 6, ele coloca ali esse princípio do reino de Deus em primeiro lugar, para que o dinheiro não ocupe lugar, porque o dinheiro é um Deus, é mamon, tem nome. Finanças, então, não é assunto paralelo, é assunto espiritual. Finanças revelam a prioridade, senhorio e em quem nós confiamos, a nossa confiança. Provérbios capítulo 3, versículo de 9. Leiam comigo. Honre o Senhor com os seus bens. Diga, primeiro. Primícias. Sabe o que quer dizer primícia no grego? Primeiro, primícia. É isso. De toda a sua renda. Olha o que acontece agora. Olha o acréscimo. Olha biblicamente como tudo está alinhado com o que Jesus falou. E se encherão fartamente os teus celeiros. É resultado. Honra ao Senhor com as primícias, com o primeiro. Resultado, acréscimo, celeiros transbordando. Os lagares de vinhos sempre em abundância. Vinho fala de alegria. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Que princípio maravilhoso. Honrar ao Senhor com a primícia é colocar Deus em primeiro lugar nesta área. Não é troca, por favor, não é compra de bênção, é alinhamento. Por isso o termo da virada foi a virada do alinhamento, alinhado com o reino de Deus, meu coração alinhado e meu bolso alinhado com Deus. Porque a mão tem que ir aonde o coração vai. Eu me lembro de um pastor que pregava, às vezes tem irmão que se converte no coração, mas não converte no bolso. Não, não é verdade. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Você põe o coração onde está o seu tesouro. O meu tesouro está no Senhor Jesus. Então, qualquer outra coisa vem depois. O primeiro define todo o resto. É a mensagem de hoje. 4 expressões sobre a prioridade nas finanças para 2026. Primeiro é o dízimo. O reino de Deus em primeiro lugar no dízimo. O dízimo é a primícia do que Deus nos deu. Malaquias capítulo de número... Deixa eu colocar aqui o texto. Malaquias capítulo 3, versículo 10,
Quem conhece de cor esse texto bíblico? Os cristãos mais antigos conhecem, sim ou não? Sim ou não? Vamos juntos? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois ponham-me à prova. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos. O que são bênçãos emitidas, derramadas dos céus através de uma janela que foi aberta? Acréscimo. Mas onde é que começou? Reino de Deus em primeiro lugar, nas finanças. Tragam o dízimo do primeiro ao Senhor. E olha a promessa, olha o acréscimo, por causa de vocês, eu repreenderei, por causa de você colocar nas suas finanças o dízimo ao Senhor em primeiro lugar, eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra e a sua vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo, pastor Marcos? Deus. Então depois que eu consagro o meu dízimo, hoje é o primeiro domingo do mês, que nós reservamos para renovar a aliança com Deus e consagrar o dízimo, vem o reino em primeiro lugar nas ofertas de generosidade. Pastor, o que é oferta de generosidade? É aquela que eu entrego na casa do Senhor, generosamente. Eu não estou fazendo nenhum pedido e nenhum agradecimento específico. Eu estou tirando daquilo que Deus me deu para trazer ao altar e que seja administrado da melhor forma possível. Que o Senhor guie da forma. Paulo nos ensina em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância colherá. Veja o primeiro, semeia, primeiro reino, acréscimo, colheita. Cada um contribua em termos de oferta, segundo propôs no seu coração, mas não venha com tristeza. Não venha ao altar do Senhor com tristeza, mas venha com alegria, porque Deus ama quem consagra, quem dá com alegria. Por favor, irmão, não venha com tristeza consagrar sua oferta. Seja uma pessoa feliz, alegre, dizer, Senhor, que bom que eu tenho alguma coisa para entregar. A oferta vem primeiro como uma semente, depois vem a colheita. Primeiro vem a prioridade, depois vem o acréscimo. De entregar ao Senhor, o acréscimo sempre vem depois. É isso que Deus está nos falando. E olha o que Paulo ainda continua dizendo em 2 Coríntios 9, versículo de número 8. Vamos juntos? Deus pode fazer com que toda graça seja, olha acrescentada de novo. Irmãos, vocês estão percebendo? Eu estou frisando. Primeiro acréscimo. Não é acréscimo e depois, não. Primeiro acréscimo e todas as coisas serão acrescentadas. Para que tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabunde em toda a obra. Reino de Deus em primeiro lugar. Não é troca. Não é troca, não é barganha espiritual. Quem semeia no reino, colhe frutos do reino. Eu vou repetir, quem semeia no reino, colhe os frutos do reino. Quantos querem ter colheita abundante aqui? Levante a mão. Então semeie. Semeie generosamente, com generosidade. Semente, meus irmãos, é prioridade em ação. Semente é prioridade em ação. Quem espera colheita sem semente está buscando atalho no reino de Deus. E no reino de Deus não existe atalho. Semear primeiro, colhe depois. Semeia primeiro, colhe depois. E come depois. Eu já falei de dízimo. Eu já falei de oferta. E agora existe, e nós vamos inclusive colocar isso no nosso DNA, as 4 etapas. Oferta com propósito. O que é oferta com propósito? É oferta com um alvo. Eu venho ao altar, eu digo, Senhor, isso aqui não é meu dízimo, eu já consagrei. Não é a minha oferta de generosidade, essa eu já fiz, eu já abençoei. Inclusive abençoei pessoas com o que eu tenho, e isso é certo. Mas esta oferta aqui é com um propósito. Família renovada. Oferta com propósito é quando eu coloco um alvo diante de Deus junto com a minha semente, junto com a minha oferta. Isso é com propósito. Eu aprendi isso com o pastor Josué Gonçalves. Eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso, porque, como muitos irmãos dizem, ela vai falar de dinheiro. Jesus falou, a Bíblia fala, e eu quero falar, nós estamos ensinando princípios. E quando eu aprendi que quando eu faço um propósito de Deus com uma semeadura, isso acontece, e não é compra, vou dizer mais uma vez, não é troca, é altar. Altar não fica devendo nada a ninguém. Altar é o lugar que eu deposito a minha semente, e o altar vai trazer depois o resultado, vai trazer aquilo que o Senhor tem para mim. Quer ver exemplos na Bíblia?
Davi estava enfrentando uma praga muito grande em Israel, estava dizimando todo o seu exército, pessoas morrendo, mas abundância de pessoas, uma pandemia tomou conta de Israel. E o profeta orientou a ele: faça uma oferta com o propósito ao Senhor para que se aplaque. Foi quando Davi disse a expressão: caia eu nas mãos de Deus, que é misericordioso, mas não caia eu nas mãos dos meus. Porque Deus propôs a ele: você errou em alguma coisa, eu vou te punir. Agora você quer que a punição venha por homens ou venha da minha parte? Ele diz assim: eu quero que a punição venha do Senhor. E sempre que você estiver diante de alguma coisa, diz: Senhor, eu quero ser corrigido por ti, porque no Senhor há misericórdia. Mas a praga estava se estendendo, e o profeta orientou o servo de Deus, e ele então foi buscar um local para oferecer isso ao Senhor. Diz o texto bíblico, veja, a Bíblia diz da seguinte forma: o rei disse a Araúna que ele tinha uma terra e ele quis comprar, e Araúna queria dar a terra de presente para Davi, e queria entregar o som subiu, viu? E queria entregar também para Davi as ovelhas para o sacrifício. Olha o que Davi disse: não, eu quero comprar de você pelo preço justo, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Tem que sentir, eu tenho que sentir, tem que me custar alguma coisa. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Edificou ali Davi um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de Israel. Você pode dar um glória a Deus? Oferta com propósito. Eu não sei qual o propósito. O texto é claro, já nos disse, nos ensinou isso. Repita comigo o texto: o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou em Israel. Diga assim: Senhor, se torne favorável, que a praga cesse e a bênção do Senhor esteja sobre mim. Então, glória a Deus, glória a Deus. Quando você for fazer uma oferta com propósito, faça com fé. Coloque o seu propósito no altar. Uma causa, um pedido, um clamor. Pode ser pela saúde, pelo emprego, libertação, família, finanças, conversão de alguém. Oferte com alegria. Faça a oferta não com tristeza. Paulo nos ensinou em 2 de Coríntios 9, 7, segundo propôs no seu coração. É você que propõe, não é o pastor, não é Deus, é você que propôs no coração o que é que você vai entregar ao Senhor. Mais uma vez eu afirmo, irmãos, olhem para mim, não é compra, não é barganha, não é troca, é oferta com propósito, sempre trazida com alegria e de forma voluntária no altar do Senhor. Ninguém me forçou, ninguém me mandou, o pastor não está pedindo para ajudar no som da igreja, não, a minha oferta é de propósito. Oferta com propósito é semente semeada, com fé e com oração. É altar com alvo, é entrega com clamor. Eu não sei qual a demanda que está te pedindo uma ação dessa, de oferta com propósito. Eu me lembro quando a Cláudia fez pelo Jeter, nosso filho. Deus a orientou claramente. E eu fiz uma oferta com propósito lá no Rio Mar. Eu sempre cito isso. Eu fiz uma pela igreja. Eu falei assim, eu vou dar essa oferta com propósito, para que daqui a alguns anos nós não paguemos mais aluguel e compremos um local. E fiz uma oferta assim. Aquela doeu. E eu dali a pouco, né? Porque lá em casa a conta é tudo junto. Fui lá, passei. Devia ter falado com ela primeiro. Ela falou assim, ela fez a oferta? Eu falei, fiz, amor, fiz. Ela disse, e eu também fiz. Eu falei assim, Jesus. Aí eu, pelo Jeter. Falei, para ele passar na OAB, né? Ele falou, não, para ele casar antes de ir para os Estados Unidos. Eu falei assim, forçou. Ela falou, mas eu dei tanto. Eu falei assim, agora forçou. Dali a alguns dias, o Jeter estava aprovado na ordem dos advogados, conheceu a Amanda, ele já saiu daqui para ir para os Estados Unidos com o namoro certo, namoro, noivado, casamento, foi lá, fez um semestre, voltou, casou e levou ela embora. Estão casados até hoje, estão na bênção do Senhor, mais de 10 anos. E sabe de uma coisa?
aquela oferta do altar nunca fez falta para nós, porque o Senhor olha para quem coloca o reino dele em primeiro lugar e aprende a levar as causas que você tem no altar do Senhor. É Deus quem vai responder. Quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar entende isso. Assim como Davi levantou um altar e ofertou com propósito, nós também ofertamos e colocamos nossas causas diante de Deus, dizendo: Senhor está aqui. 2.2 Oferta de gratidão memorial do que Deus já fez. Eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Olha para mim: tão nobre quanto pedir é agradecer. Se eu fiz uma oferta com propósito pedindo alguma coisa, é nobre eu fazer uma oferta de gratidão pela bênção recebida. A Bíblia é clara em mostrar isso. O memorial do que Deus já fez. Isso aqui não é pagamento, não é troca mais uma vez, não é pedindo mais, mas é reconhecimento de dizer: Senhor, se não for ao Senhor que estiver ao meu lado, o meu inimigo teria me engolido vivo. E eu estou aqui trazendo essa oferta de gratidão ao Senhor, porque veio uma torrente de água e eu não me submergi, veio um fogo e eu não me queimei, veio uma luta contra mim, minha casa não caiu. Senhor, eu estou aqui, eu abro mão de alguns prazeres para mim, de algumas coisas que eu gostaria de ter para mim, e eu consagro ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo: se não fosse o Senhor, esta bênção não teria chegado até mim, não teria me alcançado. A Bíblia diz: ofereça a Deus sacrifícios de ações. O que é sacrifício de ação de graça? Vocês se lembram de Noé? Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Fez um altar ao Senhor, uma oferta de gratidão ao Senhor. Ele levou animais, porque se você for ver, ele levou o tipo de animais, mas ele levou animais puros, consagrados para oferecer ao Senhor. Cada um vai oferecer seguindo a bênção que o Senhor lhe tiver concedido. É a palavra de Deus nos orientando. Então Noé fez esta oferta diante do Senhor de gratidão. Abraão, quando foi para sacrificar Isaque, Deus providenciou um sacrifício para ele. Abraão pegou, sacrificou ao Senhor, fez uma oferta de gratidão e ainda colocou um nome naquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. E aqui Deus proveu o que me faltava, então eu estou agradecendo ao Senhor. Mas muitas vezes nós recebemos um livramento e a gente segue como se fosse sorte. Não reconhece que foi Deus que fez. Deus está falando comigo nesses dias. Eu não posso viver aquela música dos Titãs, e eu não vou cantar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não vou cantar, porque só dá para falar isso cantando, né? Já percebeu? O acaso não vai te proteger coisa nenhuma. Quem vai te proteger é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, foi o acaso. O acaso, conversa fiada. O acaso só vai te destruir se você buscar o reino de Deus. Não foi o acaso quem te protegeu, não. É o Senhor quem te protegeu. Noé fez um sacrifício que ele disse: foi Deus que salvou a mim e minha família das águas. O Abraão fez um sacrifício, foi Deus que providenciou e meu filho não precisou morrer. Olha, Samuel, quando venceram uma batalha tremenda, fez um altar e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, Deus falou: Josué, manda o povo pegar. Naquele tempo não tinha foto, não tinha filmagem. Ele disse: pegue do leito do rio Jordão 12 pedras grandes e leve junto. Peça para os sacerdotes, levitas levarem a pedra. E quando vocês saírem do lado de lá, vocês façam um altar enorme, para que os filhos de vocês, quando passarem por ali e vocês contarem a história de: está vendo essa pedra aí? Os nossos antepassados passaram aqui a pés enxutos. Mas como, papai? Deus abriu o rio Jordão e separou a água. Irmão, abrir o mar ali que está paradinho é uma coisa, mas um rio que corre e o Jordão transbordava. Então a água teve que virar um monturo lá em cima e secar tudo para baixo, para o povo passar. Foi um milagre tal qual o da abertura do Mar Vermelho. Por quê? Porque Deus estava mostrando para Josué que a mesma obra que ele fez lá, ele está fazendo agora. E a mesma coisa que Moisés fez quando atravessou o mar. Miriam cantou, fizeram um culto, ações de graças ao Senhor, louvaram o Senhor. Josué está fazendo a mesma coisa. Então, por que nós não vamos parar também e dizer: eu estou agradecendo a Deus? Então, quando você levar uma oferta de gratidão ao altar, leve com essa consciência: foi Deus. A gratidão é você declarando: Deus me orientou, Deus me deu vitória. Eu não esqueço o que Deus disse. Eu não apago aquilo que Deus fez. Eu reconheço que foi a mão do Senhor que agiu em meu favor.
É para não esquecer nunca mais. É para não esquecer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a sua oferta seja altar memorial. Que seu altar dizendo: Deus me livrou, Deus me sustentou, Deus me guardou, Deus me proveu. Por isso eu vou dar ao Senhor com gratidão. Paulo fala escrevendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Ele ensina-nos a sermos agradecidos ao Senhor. O primeiro define todo o resto. O reino de Deus não é feito de sobras. É entrega em alinhamento, terceiro lugar. E aqui, irmãos, eu quero que você receba essa palavra com o coração disposto. Quero falar isso com amor pastoral para você. Não é mensagem de carapuça para ninguém, é uma mensagem para toda a igreja se livrar do perigo. Essa é uma mensagem, esse terceiro ponto da mensagem, e o quarto ponto em especial, que eu já estou partindo para ele. Tem senso de eternidade aqui. Porque nós não estamos aqui apenas para viver uma vida legal, protegida, próspera, cheia de acréscimo. Não, nós estamos aqui nos preparando para ir morar nos céus. Nós estamos aqui para viver uma vida governada por Deus, pelo trono que Deus ocupa no nosso coração. E não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, mas nós estamos buscando o que é perfeito, que é o Senhor. É uma vida governada. Não é sobre perfeição, mais uma vez repito, mas é sobre decisão. O reino não funciona com espaços que sobra. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar, porque o primeiro define todo o resto na minha vida. O que é que eu tenho colocado em primeiro lugar? Deus não vai estar satisfeito com as sobras. Deus está pedindo o primeiro. Deus pede o trono do nosso coração. É daí, filho, é aqui, filho, não saia disso. O que nós fizemos aqui na virada, culto da virada, o primeiro ao Senhor, o primeiro minuto, nós levantamos um altar aqui diante de Deus e dizer: Senhor, nós queremos o resto deste ano consagrar tudo que temos, tudo que somos. Como eu disse, são 525.600 minutos, mas nós gastamos o primeiro minuto clamando. Quem estava aqui viu isso. Encerramos clamando e começamos clamando. Muitas vezes nós não priorizamos o altar do Senhor. Por favor, irmão, eu não te falo para ferir, mas o teu lugar era aqui na casa de Deus. Eu não te falo para ferir. Você poderia depois, as outras coisas seriam acrescentadas. De ficar até 5, 6 da manhã. Por favor, não vá para a hora dar 3 pulinhos na onda. Não, porque só falta isso para crente, né? Mas é viver depois, mas primeiro o Senhor. E eu falo com o coração. Não me tenha por duro com você. Mas no final deste ano de 2026, diga: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que eu falei na reunião dos homens. Jó orava pelos seus filhos, os 10 filhos, e oferecia holocaustos por eles, um a um, depois que eles voltavam de alguma festa, porque pode ser que eles tenham pecado. Jó capítulo 1 diz isso. Seja o sacerdote da sua casa, meu irmão. Chegue no culto cedo, não chegue depois que acabou o louvor. Pessoas chegando na terceira música do louvor. A terceira, às vezes eu fico olhando: meu Deus, está chegando agora, está terminando o louvor. Eu fico triste por ela, perdeu toda essa parte. Não, irmão, o primeiro é de Deus. Porque onde o cristianismo autêntico recua, não se instala apenas o vazio. Eu vou repetir. Onde o cristianismo autêntico não atua, não se instala apenas o vazio, não. Outra forma religiosa, superficial, morna, toma o lugar. Não é que, quando o reino não é priorizado, vai continuar tudo bem, não. Você está dando a coroa para outro reinar. A rotina, o prazer, o desejo, a festa. Uai, é meia-noite. O brinde, o abraço, o beijo. Não, é meia-noite. Senhor, eu quero entrar esse ano chorando na tua presença.
Eu não sei as surpresas que esse ano reserva. Eu não sei o que a economia reserva, eu não sei o que o inimigo está tentando contra a minha vida, mas eu sei, Senhor, que nenhuma arma forjada contra mim e minha casa não prosperará. Senhor, eu estou consagrando o primeiro minuto ao Senhor. O reino não é anexo, é governo, é eu dizer, Senhor, eu estou aqui com a minha casa chorando, cantando, adorando, eu não vou entregar não, o primeiro é do Senhor, é governo, é governo, é governo do Senhor. Irmão, a Bíblia é clara, ninguém consegue viver com o coração dividido. E eu estou dizendo mais uma vez, receba esta palavra. Jesus disse em Mateus 6, aqui, Mateus 6, eu estou em Mateus 6. Olha o que ele diz no versículo de 1 no 24. Ninguém pode servir a dois senhores. E o coração, quando esfria, a vida com Deus perde o sabor. Quando a fé recua, a aliança que você tem com Deus enfraquece. E foi Jesus que nos advertiu isso, para não enfraquecermos a nossa aliança com Ele, porque seríamos severamente jogados fora. Jesus não passou pano, foi duro. Mateus 5, olha só, tudo em linha com o que Jesus vem falando. Vocês, nós, somos sal da terra, irmão. Mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como aqueles que uma vez foram, como diz o autor aos Hebreus, como aqueles que uma vez foram iluminados possam perder essa comunhão com Deus? É impossível que eles sejam iluminados novamente. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar? Não presta para mais nada a não ser para ser jogado. Sabe o que vai acontecer? Pisado pelos homens. Guarde isso no seu coração. Fé que retrocede perde força. Repita comigo: fé que retrocede perde força. Mas fé que persevera recebe acréscimo. Eu não quero perder força, eu quero acréscimo. O autor aos Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Leiam comigo. Mas o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E o autor continua: porém nós não somos daqueles que retrocedem. Levante a mão e diga comigo: porém nós não somos daqueles que retrocedem. Jesus não normaliza uma fé morna. Jesus não trata isso como algo pequeno, aceitável, e uma coisa meio sem perigo. Não. Jesus não normaliza e nem trata como algo aceitável. Jesus enfrenta o assunto de forma forte. Ele dá nome ao problema. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que você nem é frio e nem é quente. Quem dera você fosse frio, ou fosse quente. Mas porque você é morno, que é morno, eu tenho Deus, mas na hora que sobra, a prioridade é outra coisa. Isso é morno. E porque você está vivendo assim, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Jesus, que ama a sua igreja, que morreu por ela, dizer: eu não quero isso. Ou é tudo ou nada. Não tem morno. Jesus não disfarça, Ele expõe para curar e confronta para salvar. E se Deus está expondo alguma coisa a nós, não é para confrontar, não, é para curar. Morno é fé sem trono. E reino é fé governada. Então, em amor, mas com firmeza, eu lhes digo, irmãos, o reino não aceita segundo lugar. O reino não aceita ser colocado em segundo plano.
mas porque o reino governa, nós podemos saber que o Senhor vai acrescentar tudo que nós precisamos. E quando Jesus assume o trono, toda a nossa vida entra em ordem. Nós vamos ter o caminho certo. Por último, quarto lugar. A primeira ceia do ano hoje. A primeira consagração da nossa aliança com Deus e com o seu reino em primeiro lugar. Eu quero muito no meu coração que você abra seu coração e abra seus ouvidos, como você declarou. Agora, os meus ouvidos estão abertos, meu coração está receptivo para o que a palavra de Deus tem para dizer. E Ele vai falar com você agora. Deus tocou o meu coração de uma forma tão grande nessa madrugada de hoje, que eu acordei com o texto de Mateus capítulo 26 na minha mente. E eu fui incluir na mensagem hoje. Hoje é domingo, de renovar nossa aliança com Deus. E por isso, não sei se você notou, nós não servimos a ceia antes, como de costume na renovada. Mas nós deixamos a ceia para ser servida agora, para que cada um tenha tempo para ouvir, refletir e tomar a ceia do Senhor. Ouvir, refletir, orar e assim, depois de examinar-se a si mesmo, tomar a ceia do Senhor. A ceia não é um ritual social, irmão. Primeira coisa, guarde isso. Não é um ritual social mês a mês que a gente faz. Hoje é dia de ceia, vou comer um pãozinho, tomar um cálicezinho. Não. Ceia é mesa de aliança. Isso aqui é uma aliança. Eu preguei na ceia do mês de novembro sobre para onde a ceia apontava. Ao Cordeiro, a mim, ao reino de Deus. E agora eu quero falar com você que ceia é mesa de aliança. Ceia é um chamado de Jesus, é um chamado para que nos rendamos ao senhorio de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer: ou Jesus é o nosso Senhor, ou nós estamos perdidos. E a ceia torna-se para nós um elemento horrível, e não um lugar de comunhão à mesa. Porque ceia sem rendição total vira religiosidade formal. E eu não quero na família renovada ser pastor de uma religiosidade de crentes e cristãos, de uma religiosidade formal. Não, eu quero que seja uma igreja onde a ceia seja uma rendição. Ceia sem rendição total é religiosidade formal e eu não quero isso. E por isso eu vou usar o exemplo agora de Judas. Nós vamos passar pela vida de Judas agora. O crescente na vida de Judas. Judas estava à mesa com o Senhor Jesus na ceia que Jesus serviu, mas não estava em aliança com Jesus. Você pode estar à mesa da ceia, mas não estar em aliança com aquele que serve a ceia para você, que é o Senhor. O coração dele já estava longe de Jesus. E há um crescente na vida de Judas muito perigoso, que tem a ver com a mensagem número 3. Com o terceiro ponto que eu citei hoje. Vejam João capítulo 13, versículo de número 2. Olha o crescente que vai. Durante a ceia, o diabo fez o quê? Colocou no coração de Judas o propósito de traí-lo. Quando? Durante a ceia. O diabo coloca as coisas no coração. Veja o crescente, vai colocando coisas aqui, descendo para o coração. Mas esse crescente começa lá em Mateus capítulo 26, que foi na madrugada de hoje. Eu acordei e falei, eu preciso conferir isso, porque é um crescente em Mateus 26 também, que justamente fala do momento da traição e da ceia. Mateus vai trazer um relato diferente. Olha o que diz o verso 14 de Mateus 16. Preste atenção. Se assente direito na cadeira, abre os ouvidos e escute a palavra. E aconteceu que um dos 12, quem? O Judas, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos sacerdotes e lhes propôs
Você viu? O diabo colocou no coração e agora ele está entrando em ação. O que me dareis caso eu vou-lo entregue? E lhe pagaram o preço de quanto? 30 moedas de prata. Se você for olhar agora para Mateus 26, uma mulher chega para Jesus, quebra um frasco com um perfume precioso, que valia quanto? Diga, 300 denários. Ó associação, 300 denários. E Judas, isso tudo está lá no capítulo 26, o crescente. E Judas olha e fala assim, que desperdício! Deveria ter vendido isso e dado aos pobres. E Jesus disse, para com isso, Judas. Esta mulher está me preparando para o meu sepultamento. E a história dela vai ser lembrada até na eternidade. Mas diz que Judas não estava preocupado com o pobre. Ele era aquele que cuidava da bolsa e ele tirava para ele. Preste atenção. O crescente. Primeiro ele reclama de quem está servindo. Cuidado de quem fica dizendo, você está perdendo tempo na igreja, está servindo demais. Reclamando de irmãos novos que estão chegando. Hoje eu ouvi isso. Alguém dizendo, os novos estão fazendo e nós não estamos fazendo porque você se afastou. E glória a Deus que os novos estão fazendo. Judas objetou e aí começou a maquinação do mal. E logo depois ele vai, se você ler o capítulo 26 hoje, eu levantei, eu li, eu falei, meu Deus, agora veja só. Quantas moedas ele vendeu Jesus? Quanto era o perfume lá? Judas pediu o dízimo para os homens. Uma mulher deu tudo e ele ficando com migalha. Por isso que ele volta com as migalhas depois e joga lá, tentando reverter. Meu irmão, eu choro para dizer isso agora. Quantas pessoas vão brincando com o reino de Deus, se afastando, falando, reclamando, depois choram. E quer voltar, mas não dá mais. Mas quer ver o pior agora do crescente. Nós lemos o texto atrás de João, eu vou ler João de novo, o 13, só que agora no versículo 27. Primeiro o diabo incitou ele, não foi? E depois? Leiam comigo. Então logo Judas comeu o pão. O que aconteceu? Pastor, o senhor não tem medo de comer esse pão? Nenhum. Não sou perfeito. Mas o reino de Deus eu assumi em primeiro lugar na minha vida. E não vou reclamar de nada que Deus me mandar fazer. Porque eu não quero ir na onda de Satanás. Porque a gente começa reclamando que a igreja tem muita atividade. A gente começa reclamando que a igreja está exigindo demais. A gente começa reclamando que está fazendo muito, que eu estou cansado, que eu não posso, que eu tenho minhas prioridades, eu tenho minha família. Não! Não deixa o diabo começar a falar isso para você. Porque vai entrando no seu coração. E daqui a pouco, você está vendendo Jesus. Você está colocando Ele fora do teu coração. E daqui a pouco, quem está entrando e assumindo o trono? O diabo. É duro, é. Então logo Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. Que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Você já se lameou, vai de uma vez. E o texto fecha com a sentença que pesa e pesa demais. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Por que era noite? O irmão hoje gritou, trevas, né, pastor? São as pestes que atuam na escuridão, os germes que se proliferam na escuridão. Quem é da luz anda na luz. Judas não saiu apenas de um ambiente, ele saiu da aliança e foi negociar o entregar Jesus, o negar Jesus. 30 moedas de prata.
Judas buscava uma boa ocasião. Irmãos, boa ocasião para entregar Jesus. Olha aí. E entregou Jesus. E entregou Jesus. E o resultado foi trágico. Retirou-se e foi se enforcar. Judas saiu primeiro. Em Atos registra um desfecho também como morte violenta, e diz que se lhe romperam, se precipitou e rompeu-se pelo meio, ficou de pendurado, suas entranhas se arrebentaram por dentro. Ceia, meus irmãos, é para quem quer dedicar o primeiro ao Senhor. Escuta, não basta estar perto de Jesus, é preciso ter aliança com Ele e pertencer a Jesus. Não basta andar perto de Jesus e na igreja, é importante que Jesus esteja dentro do seu coração, ocupando o seu trono. Por isso que a Bíblia nos orienta a examinem-se a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pastor, eu nem sei se vou comer do pão hoje. Tudo bem. Se você quiser, assim vai. Saia e vai se enforcar. Não estou dizendo no sentido literal da palavra. Eu estou dizendo de ir caindo. Hoje alguém diz assim: pastor, e para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Eu não tenho que sair de noite, não. Eu tenho que ficar. Quando as sombras vespertinas vêm, eu preciso estar. Fica comigo, Senhor, como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Não vai não, é noite. Fica conosco. Nós vamos servir agora a ceia depois da mensagem. Não é para você desistir de cear, mas é para reconciliar-se com Deus, de pedir perdão. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É participar da ceia com fé, é participar da ceia com alegria, é participar da ceia comendo pão, bebendo do cálice, dizendo: Senhor, eu estou na tua presença, o Senhor é primeiro na minha vida. Não vai ser prazer, não vai ser dinheiro, não vai ser mundo, não vai ser outra coisa que vai ocupar o teu lugar. Jesus foi claro: primeiro o reino de Deus, depois o acréscimo virá. Deus vai trazer o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Não vai te faltar nada, irmão. Pode ter certeza que os céus vai descer até tua casa, ou tua casa vai subir até os céus. Você não vai saber num culto, não vai ser aquele culto mais pesado que você vai ficar dentro da Bíblia ali disfarçando com o celular, passando. Não, você vai estar aqui dizendo: eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero chorar. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, então, meus irmãos, vem paz, vem direção, vem sustento, vem livramento, vem sabedoria, vem equilíbrio, vem provisão, vem salvação. Creia no Senhor Jesus, tua casa, tua família, teu futuro, até que Jesus venha arrebatar e levar a igreja para morar nos céus. Aleluia! O acréscimo de Deus vem no tempo e do modo de Deus. Reino primeiro, acréscimo depois, no tempo e no modo de Deus. Repita comigo: reino primeiro, acréscimo depois, no tempo e no modo de Deus. Diga glória a Deus. Diga: eu quero isso para a minha vida. Isso em 2026. Curve a sua cabeça antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, se você quer confessar publicamente Jesus como Senhor e dizer: eu quero abrir meu coração para que Jesus ocupe o trono do meu coração agora, pastor. Pastor, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero começar uma caminhada com Jesus. O Senhor falou no começo da mensagem de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Eu sou esse tipo de pessoa, pastor. Eu comecei mal minha vida, eu estou mal, mas eu quero terminar os meus dias bem. E talvez você já começou bem e quer continuar bem, amém. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão, eu quero orar por você. Se Jesus ainda não é Senhor da sua vida, se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, hoje é dia de colocá-lo no trono do seu coração. Ei, reino não é religião, reino é rendição ao Rei. Se você quer se render a Jesus, levante a sua mão e eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a senhora lá atrás, Deus abençoe a senhora, o Senhor, Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Uma mensagem para a igreja que se transforma em mensagem evangelística para quem quer ficar com Deus. Fique com a mão levantada.
Você que levantou a mão, se puder, aí no seu lugar, fique de pé, eu quero fazer uma oração. Quero que você repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou. Eu entrego a minha vida ao Teu senhorio. Muda, Jesus, a minha história. Jesus, me dá um novo começo. Eu declaro que vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu abro o meu coração para que Jesus assuma o controle e se assente no trono do meu coração. Eu oro ao Pai, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você fez esta oração, Deus abençoe. Os irmãos podem ver essas pessoas próximas. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. No final do culto nós queremos fazer uma oração por você.